Hoje nesse estudo eu vou mostrar para vocês porque muita gente não gosta de Paulo ou tenta desmerecer os feitos de Paulo, tá? Eu vou mostrar para vocês por que eles fazem isso. Né? É porque Paulo ele tem certas citações que vai em desacordo com muitos entendimentos judaicos, e algumas palavras são distorcidas. Por exemplo, em Gênesis 12, 3 diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Algumas pessoas costumam acreditar isso ao povo de Israel, tá? Mas vamos ver isso aqui. Então, em Gênesis 12, 7, diz assim, ó: então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Ou seja, e a tua descendência te darei. Paulo explica isso lá em Gálatas 3,16. Vamos para lá. Paulo diz assim: deste mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. A Bíblia, Mateus chega a enfatizar que Jesus é filho de Davi e de Abraão, né? Porque Abraão é o patriarca, no caso de Jesus, né? Ele é a linhagem anterior, né? Davi também. Então você vê aqui que essa promessa que muitos acreditavam ser para Israel, ela acaba vindo sobre um descendente, tá? Essa profecia ali, ela estava sendo interpretada de forma errada e Paulo corrige isso. Com certeza muita gente não gostava do que Paulo dizia, porque ele está apontando que aquela promessa que Deus fez a Abraão é exclusivamente a uma pessoa e não a nação que viria, né? A nação que viria por meio de Abraão, por ele ser o patriarca do povo de Israel, cujo descende o Messias. Então, algumas pessoas pensavam que essas promessas eram feitas a Israel, quando na verdade era feita a Jesus. Já vamos continuar. Em Gálatas 3:5, vamos continuar aqui. Os ânimos começam a ficar mais acalorados. Diz assim: aquele que vos dá o seu espírito e que realiza milagre entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com que recebeste a palavra? Então Paulo começa aqui a repreender os Gálatas que estavam voltando para a prática da lei, tá? E Paulo faz o questionamento: aquele que vos dá o seu espírito, o Espírito Santo, que realiza milagre entre vocês, ou seja, vocês presenciam milagre, ele faz isso procedendo das obras, ou seja, ele começou essa atuação quando vocês estavam na lei, ou ele tem feito por meio da fé que vocês recebeste pela palavra, que é a palavra de Cristo? É uma pergunta, uma indagação que Paulo faz. Paulo começa uma série de doutrinamento baseado nas escrituras do Antigo Testamento para provar o que ele está dizendo. Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Quando isso aqui aconteceu? Quando Abraão estava disposto, estava crendo em sacrificar Isaac, né? Ele estava indo na ordem de Deus, ele acreditou e Deus viu dentro do coração dele que ele estava disposto, mas não foi permitido ele sacrificar. Mas mesmo ele não praticando a ação, isso foi acreditado como justiça, porque ele primeiro creu. Tá? Primeiro veio a confiança. Ele não foi lá e saiu fazendo, não. Ele estava determinado. Dentro do coração dele, Deus viu que ele realmente estava determinado. Ele não chegou a praticar a obra, mas a fé dele foi imputada como justiça. Aí Paulo, olha o que Paulo disse: estejais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Olha que coisa interessante. Nós que somos da fé em Cristo, que somos os herdeiros dessas promessas de Abraão, não o povo israelita, não Israel, como as pessoas acreditam, tá?
Verso 8: E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então, tipo que Deus lá na geração de Abraão já estava prevendo essa justificação pela fé, e Paulo que está ensinando isso, tá? Não é uma coisa tirada da minha cabeça, não. E a escritura prevendo que Deus iria justificar os não-judeus, ou seja, nós, né? Pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Aí está lá entre aspas, por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Foi extraído lá do texto de Gênesis, essa palavra. Deste modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Olha como é que ele chega a falar com a mão mais pesada aqui. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Quando Jesus esteve aqui na terra, você vê que os sacerdotes não persistiam mais em praticar os mandamentos da lei. Eles estavam vivendo de forma hipócrita e de forma mentirosa. Eles não persistiam. Então, eles eram malditos por isso. Porque haviam pessoas que realmente viviam pela lei, praticavam, a lei é boa para aquelas pessoas praticarem. Só que para nós é fé. Para nós não é mais aquelas mesmas obras da lei. Então há um rompimento. Porque ali são vários e vários mandamentos da lei, circuncisão, todo o rito da lei. Tanto que Paulo teve um problema que alguns queriam que alguns cristãos se circuncidassem para cumprir a lei de Moisés. E Paulo vai contra a circuncisão nesse sentido. Depois ele circuncida a Timóteo por uma outra situação, mas naquele texto ali, na questão, ele está falando das pessoas, de todas as pessoas que estavam entrando para o cristianismo na época, não era necessário a circuncisão. Ele diz que aquilo ali, ato simbólico, não era nada, não tinha mais. A circuncisão nada o importante era guardar os mandamentos de Cristo. Para aquela época, aquilo ali devia ser terrível, uma pregação dessa, né? É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Essa palavra, o justo viverá pela fé, ela é tirada lá de Abacuque 2,4, né? O profeta Abacuque diz, né? O justo viverá pela fé, no finalzinho do texto lá que ele diz. Então, Paulo